aproveitar esse momento e esse espaço gostoso que a gente tanto gosta de vir, para a gente discutir 2 vídeos. A Virgínia encontrou um vídeo muito bacana de pessoas que foram à comunidade, a uma determinada comunidade, para deixar ela mais bonita. E um outro vídeo, ele mostra como que o limite entre um bairro formal, um bairro que foi planejado, e um bairro informal, as comunidades, eles são considerados um bairro informal, porque eles foram ocupados sem nenhum planejamento. As pessoas foram chegando e foram ocupando esse espaço. A diferença, inclusive, de organização desse espaço. Virgínia, você quer acrescentar alguma coisa para a nossa conversa? Perguntar um pouco para os meninos até que ponto eles estão? No City Tour vocês também tiveram oportunidade, né, de ver, que a gente parou ali na barragem de Santa Lúcia, não foi? E que a gente viu um aglomerado fazendo bem em contraste com a cidade. E ele falou um pouquinho sobre a questão do aglomerado também, sobre as comunidades. Vocês tinham questões para colocar para a convidada, para bailarina? Nós conversamos um pouquinho na terça-feira antes do feriado para preparar esse momento. E algumas crianças levantaram hipóteses de algumas perguntas, não foi isso? Então contem agora para a Virgínia quais as curiosidades que vocês levantaram em relação a esse momento, a essa conversa que a gente teria com ela. Pode falar, Carol. Se ela gosta de morar na comunidade. Porque a gente está discutindo isso. Se ela já tem uma situação de vida melhor, por que ela continua morando na comunidade? E será que realmente ela tem uma condição para sair? Isso tudo são questões que eles queriam perguntar para ela. Se ela gosta de morar, e por que se ela já tem uma condição, ela não sai? Né? Ela tem condição de sair da comunidade, mas ela continua ali. Então, porque ela gosta, ela tem alguma coisa que atraia para ela morar ali. Vamos pensar na situação, a nossa situação. Muitas vezes, uma família mora em um determinado bairro da cidade e cria ali um vínculo que seja com a família que mora ali perto também, ou com os vizinhos, ou gosta da região, né, porque já tem acesso a diversos pontos ali do bairro que atendem bem. Então, às vezes, uma família nasce num bairro, às vezes os filhos crescem naquele bairro, as pessoas casam, amigos, né, e continuam no mesmo bairro. Então criou-se um vínculo com o bairro. Mas vamos parar para pensar na nossa história também de vida. Tem alguma criança que mora há muito tempo no bairro que está? Às vezes muda de casa, muda de apartamento, mas fica no mesmo bairro. Vocês que levantaram o dedo, alguém aqui também, a família, outras pessoas, a avó, uma tia, um tio, moram próximos de vocês no mesmo bairro? Outras pessoas continuaram com o dedo levantado. Além disso, quem já estabeleceu alguns amigos, alguns vizinhos que são amigos, ou do mesmo prédio, ou vizinho de prédios, de rua, e tem pessoas conhecidas no bairro? Quem tem o costume de frequentar no bairro um determinado restaurante que você vai com a sua família sempre? Isso tudo que eu perguntei é o que a Virgínia estava falando, de estabelecer um vínculo com o local. A gente cria uma relação também afetiva com as pessoas e com o espaço que a gente mora. É uma forma de apropriação, né? Então eu vou me apropriar daquele espaço, porque ali eu já conheço, eu tenho os meus amigos, eu já sei onde que eu vou comprar, onde que eu vou fazer sacolão, a escola está próxima, né? Então tudo ali está me atendendo bem. Então eu crio um vínculo com aquela região e para mim aquilo ali, eu passo a gostar daquela região, não é? Então tem gente que nasce em determinado bairro e não pensa em mudar daqui para outro bairro. E se a gente for pensar em Belo Horizonte, nós temos muito bairros em Belo Horizonte. E as pessoas que moram em determinada região, na maioria das vezes, elas não moram ali pela falta de possibilidade de ir para outra região, não. Mas é porque elas gostam de viver ali. Da mesma forma, as pessoas que moram numa comunidade. Maria Eduarda, você quer colocar alguma coisa? Eu quero falar que mais ou menos que até meus pais, eles moravam em outro lugar, eles tiveram que se mudar só porque eu e minha irmã, a gente nasceu, senão eles estariam lá no mesmo lugar até hoje. Tanto que eles tinham muitos amigos naquele prédio e muitas pessoas conhecidas.
Então, às vezes são demandas mesmo da família, a família que cresceu, a família que diminuiu também, né? Às vezes os filhos casam. E aí as pessoas acabam mudando de um lugar para o outro. Carol? Eu queria perguntar para ela se a favela é segura. Ah, olha só, outra pergunta. Se a favela, né, se a comunidade, ela é segura, se ela sente segurança ali. O que vocês acham, gente? Eu acho que nem é tanto perigoso, mas também nem é tanto seguro. Tem várias pessoas lá que são boas, mas Tem também tiroteios. Isso. Tem pessoas que podem ser boas, tem outras que podem ser ruins, tem outras que podem ajudar as outras pessoas. Tem várias pessoas. Elas podem ser de um jeito ou de outro. Isso, muito bem, Tati. E isso tem a ver também com outros espaços da cidade? Então, nos outros espaços também a gente pode dizer que são espaços seguros? E que não são espaços violentos? E que não tem pessoas ruins? Até que tem, mas a maioria são boas. Mas também na comunidade também. Nem sempre, né? Então, em todos os espaços nós temos pessoas ruins, pessoas boas, nós temos situações de violência, né? E a gente não pode dizer que são espaços completamente seguros. Eu acho que, mais ou menos na comunidade, é assim, quando a pessoa já acostumou a morar na comunidade, já sabe mais ou menos como que é, ela já sabe como que ela tem que se defender para ficar protegida. Então, já é mais fácil para elas. Não quer dizer que acabou o perigo, mas já fica com menos chance de perigo. João Vitor, me fala aqui. Mas por que você acha que as pessoas que moram então numa comunidade, não é porque ela já sabe como ela tem que se comportar, isso também ajuda, né? Às vezes é Mas ela também já é identificada como uma moradora daquela comunidade, não é? Então eu sei, por exemplo, que a Maria ou que o Pedro, eles moram em determinada comunidade, então ele é morador ali. Ele não está envolvido com determinadas coisas ali, que são situações de violência. Então, chega a ser um fator de proteção. Vocês tiveram uma conversa com o Leandro, não foi? E o Leandro, ele não comentou com vocês que ele já trabalhou numa comunidade? Já. Pois é, o Leandro trabalhou numa comunidade. E a pessoa que vai trabalhar numa comunidade e que ela é identificada como um trabalhador que está indo ali fazer uma coisa boa, né, fazer um bem, ela também tem uma proteção, porque as pessoas da comunidade conseguem identificá-la como uma pessoa que está indo ali prestar um serviço ou como um morador. Hoje mesmo, eu vi uma pessoa que ela morava na favela, só que ela não era malvada, ela era boa. Eu tava na garagem e aí essa pessoa pediu pra minha mãe um dinheiro, só que ela falou que essa pessoa era boa. Agora, todas as pessoas que vivem numa comunidade, elas saem pedindo dinheiro? Não. Não. Tem pessoas que vivem numa comunidade que têm um trabalho? Sim. Que elas... pra ganhar dinheiro. Isso. E que elas pagam as contas? Sim. Não é? Tem uma vida como se fosse uma vida de qualquer outro espaço da cidade. Eu faço um lugar onde tem um lugar onde eu faço vôlei que chama Mackenzie. Aí outro dia eu estava passando na rua e uma menina da comunidade que também fazia lá. Maria Eduarda. Eu acho que para ela, é igual o João Vitor disse, que para ela já não deve ser tão perigoso na favela como tipo pra gente, que a gente chega lá. Que ele não sabe o que a gente tem que fazer, mas ela, já que ela já mora lá, as pessoas que ficam lá já sabem qual que é o interesse dela, que é morar lá junto com todos. E aí pra ela não fica tão perigoso assim. Agora vamos pensar uma coisa aqui. Será que nas comunidades, né, nesses aglomerados, tem lazer, tem diversão? A gente tem ouvido falar, agora eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a gastronomia das favelas, que estava tendo um festival de comida das favelas. Vocês viram isso? Estava tendo uma divulgação a respeito disso. Quer falar, João? E
eles têm lazer, têm diversão, igual a gente. Só que eles não têm muita condição de vir, é outra coisa. Mas também a gente pode ir assim, porque tem gente que pede esmola toda hora e tal, igual minha tia. Todo mundo que pede esmola pra ela dá esmola. Aí, só que às vezes a pessoa pode ficar pedindo de malandragem, então a gente tem que saber identificar pra quem que a gente dá e pra quem que a gente não dá. O que é uma esmola? É dinheiro. Pedir um dinheiro, né? Vou pedir uma ajuda. E a Luana já conseguiu ali. Vamos ver então primeiro? E aí eu acho que vão surgir outras questões para a gente poder estar pensando. Isso chama MAMO, Morro Arte Mural. É um projeto muito parecido, apesar de que acontece no Morro, mas um projeto parecido com o que a Zara passou para vocês. Quem lembra o nome do projeto no City Tour, inclusive, acho que o Breno mostrou. De arte e literatura, que eles a cura. A sensação foi meio que igual em Minas Gerais, o pessoal fala, né? Pelas fotos a gente imaginava uma coisa e ao vivo era totalmente outra. Parecia meio assustador, porque a gente nunca tinha feito algo semelhante, né? Várias casas, várias perspectivas. Sobe beco, desce beco, e sobe andaime, os lugares das paredes eram todas estreitas. E acho que uma coisa também que foi interessante de pintar aqui, que teve um diferencial, é que a equipe de pessoas que faziam parte da produção, a maioria são moradores. Isso meio que deixa o projeto assim mais forte. Os produtores são daqui, os assistentes de pintura são grafiteiros, são daqui. Com grafite eu estou começando agora, eu já lancei umas artes na parede, estou descobrindo minha arte, né? Estou descobrindo que eu tenho lá dentro. Eles pintaram também, né? Não foi só a gente. Eles também estão ali, o DNA deles, a impressão deles está ali no mural. Então, tá na casa deles, faz super sentido, assim. Acho que foi essencial mesmo essa participação de moradores no projeto. O chão vermelho, a malandragem, amor eterno, vida não é bobagem. O primeiro de diferencial foi isso, e acho que o segundo foi o fato de estar pintando uma parede viva, né? Que todo dia mudava, alguém erguia uma parede, alguém falava que sim, depois falava que não. Então foi passo por passo, assim, cada casa que ia terminando a gente sabia o que, depois de pronto a gente sabia o que a gente ia fazer na próxima. Como cada mural era em um lugar diferente de acesso, eles tiveram que doar esse espaço assim, né, pra gente passar, entrar dentro da casa deles. Às vezes estava dormindo uma pessoa, assim, passava quietinho, uma conexão de intimidade que a gente nunca teve em outros murais, assim, acho que essa foi a maior diferença. São preciosos, muito ligados. Eles foi fazer favor, posso entrar, pode ficar à vontade. Né? Estão trabalhando, né? Sejam bem-vindos. Um morador trazia café, o outro dava um suco. Vou fazer aniversário domingo! Domingo? Parabéns! Obrigada! Mandou churrasco, ela na casa da minha filha. Legal. Tá pronto. Tá tudo bagunçado. Outro que o autografo está sendo visto agora por um ponto de vista positivo, como referência em artes visuais, por receber um projeto desse tamanho, e não foi uma coisa que chegou e foi conversado com os eles tiveram um processo de entender o que é um projeto, Conversado com até os chegar no moradores. núcleo das casas. Então acho que esse processo. Escuta um pouquinho, eles estão falando que eles chegaram, foram conversando com os moradores, eles não chegaram fazendo, foi tudo um acordo combinado, se os moradores concordavam. E vocês perceberam que antes ele estava falando, tinha um morador que falava, pode pintar na minha casa, no dia seguinte, não quero mais não. E aí via acontecendo nas outras casas e acabavam que, eu quero de novo. Então houve uma parceria o tempo inteiro com a comunidade. Escuta para você, presta muita atenção na mensagem do vídeo. Foi muito feliz, assim, saca? De muito respeito mesmo. Sorrimos, também choramos, sempre unidos, caminhamos no mesmo passo, na mesma estrada, olha por mim, ó Vera amada, vai amar. Minha casa oficina reverberaram nos jovens, assim, foi muito bom.
gente não podia escolher por eles, tinha que vir deles. Enrolou uma reunião, a gente discutiu, os meninos trouxeram, deram uma chuva de ideias. A gente definiu os professores, definiu o tema que a gente queria estudar, no caso seria letras e como a gente ganhar dinheiro na área do grafite. No dia lá eu me senti muito privilegiado, uma coisa que é muito raro os jovens ser escutados, entendeu? Foi muito bom isso. Acabou que a gente conseguiu trazer o Edmundo, Totti e o Era, foram os nomes que eles listaram, assim. Todo esse processo dos meninos escolherem quem ia ministrar a oficina, isso me trouxe para um mundo bem bacana. Conheci agora, participando do projeto, e o pessoal tem muito potencial, vai dar trabalho na cena. Eu posso arriscar que foi uma das melhores oficinas que eu já fiz, pela questão da galera querer fazer. Eu pegar a mão rápido, é que você não precisa ter nervosismo, deixar a mão leve, respirar fundo e desenhar o seu desenho. Eu gostei. Optaram por estar fazendo uma homenagem para um dos participantes do projeto que faleceu, escolhemos a foto, estamos fazendo a pintura junto com os meninos e tá bacana a letra com o 3D, que o Ed também está desenvolvendo com eles. E já falei, você é luz, minha terra é minha terra, o meu alto Veracruz. Salve comunidade! Marcou a questão da luta aqui diária aqui pra estar aqui. Tipo assim, são pessoas que são muito fortes assim. A coleta de lixo aqui é muito precária. Esse problema que tem de subir essas escadas, você pensar uma pessoa que é idosa, que tem uma deficiência, é difícil aqui. Esse projeto Mamu, quando ele veio pra cá, ele traz um novo olhar de uma frente de mobilização positiva. Assim. A gente sentiu essa responsabilidade de estar pintando aqui, assim, muito forte, sabendo que isso pode interferir na vida de toda uma comunidade, né? Essa coisa de você ter orgulho de falar, não, eu moro na quebrada, que foi o maior macro-rural, pelo menos de Minas Gerais, a gente tem certeza que foi o maior. Deu uma levantada, qualquer coisa meio cinza, essa é a palavra. Ficou alegre, ficou uma coisa mais Salve comunidade, salve quebrada. Mais paz, menos violência, disso que o povo precisa. Salve Cruzeirinho, salve a Sumaré, salve Guarapé, salve o Mineirinho, Riviera, Laje Ouro. Salve o Chão Vermelho, a cerveja na esquina, de tarde, pôr do sol. Isso é comunidade. É nóis. Obrigado, velho. Eu acho que quem quiser também pode até pesquisar sobre isso, né, Virgínia? Morro Arte Mural. Tem um outro vídeo que ele é mais curtinho e ele já mostra uma outra realidade também. Aqui está mostrando uma série de artistas, oficineiros, levando a arte e deixando a comunidade mais bonita, embelezando o lugar. E eles tiveram a parceria também dos próprios moradores. Virgínia quer fazer alguma intervenção? Eu queria que eles colocassem, assim, o que eles observavam, como que levar uma arte, pintar as casas, isso ia mudar a vida das pessoas ali. O que é que traz de benefício para elas? Martins, você quer falar? Eu acho que estava meio escuro a comunidade. Aí quando eles pintaram, ficou mais alegre, ficou melhor. E eu acho que abriu mais o mundo para a comunidade. Isso, olha só o que o Martins está falando. Muito legal. Quer dizer, era tudo muito cinza, era tudo meio da mesma cor, porque as casas, elas ficam um tijolo mesmo, né? Então, não tem nem reboco, não tem tipo de pintura, não tem nada. Então, com a arte, ficou mais alegre. E por ficar mais alegre, mais colorido, vocês acham que isso influencia a vida das pessoas? Eu acho. Como? De que forma? Eu acho que mais feliz. Bacana. As pessoas também ficam bem de acordo com o ambiente em que elas estão. Não é? Olha só, vamos pensar nesse espaço que a gente tem aqui, o espaço novo. Quando a gente vem fazer alguma atividade aqui, não é muito mais legal, às vezes, do que fazer em outro espaço do colégio? Quando a gente vai para a Vila Fátima,
também não é um espaço maravilhoso? Então, se a casa ficou colorida, se o espaço ficou colorido, se ficou alegre, se tem arte ali, realmente é aquilo que interfere na vida das pessoas. Fala, Mariana Marcos. O João Vitor falou, ele falou que a tia dele pede dinheiro sem ser por malandragem. E tem gente que pede. A gente estava no carro e o menino de favela pediu dinheiro. Aí a gente não tinha e deu chips. Aí ele jogou os chips fora. Ele não quer comida, ele quer dinheiro. Mas isso aí, Mariana, a gente não pode generalizar, né? Então, se um fez uma coisa desse jeito, não significa que todos que estão pedindo também vão fazer a mesma coisa. Aquele lá, ele realmente, às vezes, ele precisava de dinheiro, ou ele não queria, e ele foi mal educado, né? Ele foi desrespeitoso. Mas a gente não pode generalizar que todos vão fazer a mesma coisa. Agora, olha só, com relação à questão de pedir dinheiro, lugar de criança não é lugar para ficar na rua, não é? Então, criança, ela não tem que trabalhar, não é? Então, a gente diz que tem uma exploração do trabalho infantil. Quando uma criança está trabalhando, ou uma criança está na rua pedindo dinheiro. Então, realmente, a gente tem que tentar ajudar a tirar a criança daquele lugar. E se você ficar dando esmola, dando dinheiro, às vezes você vai alimentar uma forma daquela criança permanecer naquele lugar. Não por ela mesma, mas às vezes, muitas vezes pelas famílias. Porque se uma criança está pedindo dinheiro e tem retorno, isso às vezes a família fala, não, vou deixar a criança ficar ali, então ela não vai na escola, ela não vai brincar. E criança tem que ir para a escola, tem que aprender, tem que brincar. Ela não tem que ficar na rua pedindo dinheiro. Do outro vídeo, ajudar é uma influência boa, não uma influência. As pessoas vão começar a fazer coisas ruins. Olha que bacana que a Ana trouxe. E todos nós podemos ter uma influência boa em cima das pessoas. E que ela estava percebendo que no vídeo mostraram pessoas que foram influenciar de uma forma positiva as pessoas que estavam ali na comunidade. A gente sabe que a vida não é tão fácil assim, mas a gente já está desconstruindo uma concepção que a gente tinha. A gente achava que quem estava ali, Virgínia, eram o quê? Apenas o quê? Pessoas ruins. Pessoas ruins, ladrões. E aí, nesse vídeo, o que vocês estão percebendo? Tem pessoas ali dentro que são o quê, gente? Muito boas. E são trabalhadores. Trabalhadores como eu, como a Virgínia, como o Jefferson, como o Wagner. São trabalhadores como os pais de vocês. E tem crianças como vocês também, que estudam em escolas públicas, estaduais, que tentam ter boas oportunidades. Como diz a Aninha, influência o quê, Aninha? A gente tem que dar influências boas, não influências. Olha que legal. Isso, muito bacana. Então, esses oficineiros, eu não sei a história, Luana, se esses oficineiros são moradores da comunidade. Porque eles colocaram alguns moradores ajudaram. Eles ajudaram. Então, eles desenvolveram oficinas com os moradores da comunidade. E os moradores da comunidade, eles assim, tiveram muito interesse em participar. Eles quiseram participar, porque eles também se apropriaram daquele espaço como deles. Então, eles aceitaram que fosse feita tal obra de arte ali. Entendeu? Eles participaram, pintando também, ajudando. Você viu que essas pessoas que estavam morando ali serviam um café. Então, elas também tinham o quê? Um respeito, uma admiração por aquelas pessoas que estavam também fazendo a arte, ali, trabalhando com a arte. Com relação aos moradores que participaram das oficinas, gente, vocês acham que eles se sentiram assim importantes? Se esse trabalho fez diferença na vida dessas pessoas? Tem adulto que obriga as crianças a pedirem dinheiro, porque eles acham que, como são crianças, os adultos vão dar dinheiro, vão pedir. Isso mesmo, Nara. Por isso que a gente tem que evitar de dar dinheiro para criança. Porque a criança tem que estar na escola, tem que estar brincando. Agora, a gente pode ajudar as pessoas que estão numa situação difícil economicamente, não só dando dinheiro, dando esmola, mas fazendo um trabalho como esse que está sendo apresentado aqui no vídeo. Esses próprios oficineiros, vocês viram que algumas crianças e adolescentes estavam falando o quanto que era importante que eles estavam sendo escutados e que pela primeira vez, ou era uma oportunidade que eles tinham no momento de aprender algo novo,
Porque aprendendo algo novo com esses oficineiros, né? Aprendendo uma arte, eles podem usar da arte deles, eu não sei quem escutou, para fazer o que com a vida deles? Pegando um pouco dessa fala. Melhorar. Ele vai usar uma arte, ele vai se tornar um grafiteiro, como alguns desses artistas que estavam lá. Ele vai aprender a trabalhar também com essa arte, para ele também receber dinheiro por isso. Muitos grafiteiros que são artistas, eles são igual àquela que a gente estudou do bolinho. Raquel Bolinho. Ela ajuda também as comunidades e, além disso, ela, quando você vê o bolinho lá na rua, ela foi contratada para poder fazer aquele desenho. É uma arte dela, um mural exposto pela cidade. Então, eles estão aprendendo um trabalho, um ofício, para ter a oportunidade de melhorar de vida também. Vocês já ouviram falar do Roberto Carlos contando uma história? Não. Quem já ouviu falar? O Roberto Carlos, ele era um morador de uma comunidade. Ele foi uma criança que ele teve uma experiência que não foi muito legal, entendeu? Ele era uma criança que a gente pode dizer que era uma criança violenta, porque ele não sabia viver de um outro jeito. Então ele foi para uma casa de adoção, né, que a gente antigamente era a FEBEM, e lá, gente, ele sofreu muito, porque ele não era um menino bacana. Ele era uma criança que não sabia respeitar as pessoas, que ele falava determinadas coisas que não eram legais, desrespeitosas mesmo. E aí ele teve uma pessoa que ajudou ele durante a vida dele, que foi uma pesquisadora francesa. E essa pesquisadora francesa ensinou muita coisa para ele. Muita coisa. E ele conta essa história, que é muito legal. Depois a gente podia ver um depoimento dele. Ele conta a história dele, como que essa pessoa transformou a vida dele. Então ele descobriu o quê, gente? O potencial que ele tinha. Ele não sabia pintar, ele não sabia fazer outras coisas, mas ele teve a oportunidade de estudar e ele descobriu que ele tinha um potencial muito grande, que era de contar histórias infantis. Então hoje ele é até autor de livro. E ele ajuda pessoas que passam por essa situação, como ele passou também. Pessoas da comunidade, pessoas pobres, pessoas que têm dificuldade, pessoas às vezes órfãs, né, que não tem nem mãe, que não tem pai. Então são pessoas que têm dificuldade. Ele criou uma casa, todas as pessoas que estão ali iam ajudar outras pessoas. Olha que legal. Moradores de rua, né? Moradores de risco. Eu acho que é muito legal depois a gente passar para eles o depoimento do Roberto Carlos, que ele conta a história dele. Esse vídeo eu vou retomar em sala depois para conversar com vocês. A partir dele, a gente vai fazer um trabalho lá no laboratório. Eu vou conversar com a Ellen, que é assessora de geografia. O ano passado eu fiz um trabalho assim com os meninos, foi muito legal, de representar esses espaços numa areia. Vocês acreditam disso? Na areia a gente representou um bairro formal e um bairro informal. Ou seja, uma comunidade dos bairros que normalmente vocês vivem, tá? Aí é que vai ficar, aí é que vai ser surpresa. Algumas palavras desse vídeo, eles não é tão claro para vocês quando assistem a primeira vez. Mas observem, tentem escutar. Lá na sala vou retomar, vou parar o vídeo para a gente conversar sobre ele e oferecer a proposta de trabalho, porque a gente tem que marcar com o Daniel e ver se ainda tem material lá. Esta é Belo Horizonte, uma única cidade, mas onde podemos encontrar realidades muito diversas. Esses são os 5 bairros de BH com os melhores índices de desenvolvimento humano: Lourdes, Santo Agostinho, Funcionário, Savassi, Mangabeiras, Cruzeiro e Belvedere. Já nesses outros 5 bairros estão os piores índices. O que ele está colocando aqui? Ele está mostrando que tem os bairros de índice de desenvolvimento humano, que as pessoas vivem com maior tranquilidade, que tem mais oportunidade. E ele vai mostrar outros 5, também dentro de Belo Horizonte, que tem um índice mais baixo de desenvolvimento, de maior dificuldade para poder viver, menos privilégio, tá? São só para vocês entenderem. Vila do Índio, Vila Jardim São José, Vila dos Anjos, Vila Inestã e Vila Cabamundo. A desigualdade é tão grande que dá para ver do alto. Essa parte do bairro Serra tem IDH de 0,939. Esse é o mesmo índice da Suíça. Já nessa parte de cima está o aglomerado da Serra,
que tem IDH de 0,665. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mostra como as pessoas conseguem viver, o tipo de qualidade de vida que elas têm, se enfrentam dificuldades, não enfrentam. Por debaixo, no bairro Serra, é comparado à Suíça, a bairro da Suíça. E em cima, no aglomerado da Serra, que uma rua só divide, que essa rua aí que ele pintou de amarelo, o índice é de 0,665. Ele está comparando aí, ó. É o índice comparado com a África do Sul. O índice é comparável ao da África do Sul. A Suíça e a África do Sul ficam em continentes diferentes, mas aqui a realidade desses dois países é dividida apenas por uma rua. Esse é o bairro Belvedere. Morar aqui é ter um IDH maior que a média de qualquer outro país no mundo. O índice supera a média da Noruega, o país com o melhor IDH de todos. Somente nessa área contamos pelo menos 70 piscinas e 30 quadras esportivas. Nessa parte do Belvedere, o tamanho médio de um lote é de 800 metros quadrados. No Morro do Papagaio, a mesma área cobre com folga pelo menos 20 casas. Na região da Pampulha, o bairro Bandeirantes tem IDH semelhante ao do Japão. Fica fácil observar o quão arborizadas são as ruas. A menos de 4 quilômetros dali, o verde dá lugar ao cinza nessa parte da Vila Polônia. O IDH por aqui é menor que o da Índia. A diferença de IDH reflete também na disposição das ruas. Na Vila Polônia, as ruas são assim. Já nessa área do bairro Copacabana, as ruas são padronizadas e o IDH é bem maior. Acesse a revista Transite e veja mais dados sobre os tetos de Belo Horizonte. Produção de Bruno Fonseca e Caio Silva. Depois a gente retoma esse vídeo, que tem algumas informações importantes, né? Vocês perceberam que todos esses bairros estão aqui em Belo Horizonte? Sim. Todos. Alguns vocês até moram, o que ele falou, né? A gente retoma esse vídeo. A Lu vai junto com vocês, nós vamos escrever os próximos passos de estudo, de pesquisa que a gente vai dar, planejar as próximas ações para que junto a gente possa trabalhar. Após esse vídeo, eu vou entregar uma proposta de trabalho para vocês ver se vocês topam realizar, tá bom? Eu acho que vai ser muito produtivo para a gente. Pode ser? Pode. Pode? Vamos agradecer a Virgínia que a gente não recebeu a nossa visita, a gente recebeu